Mas foi quando me mandaram embora. Foi pela primeira vez que eu fui mandado embora. Então acho que eu não aceitei muito bem ser mandado embora, já que antes eu trabalhava nos lugares, ficava um bom tempo nesses lugares, né? E ia Você falou escalando. que não foi o melhor jeito de se começar, mas eu acho que quando a gente empreende é muito melhor começar da maneira errada do que não começar, né? Então a atitude tem que ser muito mais valorizada uma atitude do que a falta de atitude quando a gente fala de empreendedorismo. Eu falo muito, né, cara, às vezes assim, a pessoa vê e fala, não, o cara tá faturando milhões, fala assim, às vezes o que muda é o valor do boleto que tá pagando, porque é difícil a gente transformar faturamento em rentabilidade, né, e às vezes, a empresa tá tão grande, o caixa que a empresa tem, se der algum problema de errado, você tem caixa para aguentar 3 meses, e o quarto mês, né? Então, do meu lado estava minha esposa, tinha acabado de casar, já estava 2 anos casado, a esposa jornalista, trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhava já em agência de comunicação e ela trabalhava na minha concorrente e na minha cunhada. Então eu falei, poxa, não faz sentido você trabalhar aqui com a sua irmã, né? Você ser minha concorrente, a gente dividir o mesmo espaço. Então, vamos trabalhar juntos. Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast de empreendedorismo, trazendo empreendedores que estão no meio da jornada, que não tem aquelas empresas que faturam bilhões, né, que já está bem estabelecido. Obviamente que nosso objetivo também é esse, assim como você que nos assiste. E hoje nós vamos conversar com a Adriana Ortolani, da Make Buzz Comunicação, entender um pouquinho como funciona esse mundo de assessoria de imprensa. Adriano, muito bem-vindo. Se apresenta para o pessoal saber de onde você veio, como que você chegou até aqui. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é bacana contar um pouco da nossa história, sair um pouco aí da caixinha aí do que você está falando, né, conversando, e falar sobre comunicação, né? Então, eu sou jornalista de formação, sempre sonhei em trabalhar em redação, só que quiseram os deuses que eu trabalhasse de uma outra forma, como jornalista em comunicação, né? Na parte de assessoria de imprensa, relações públicas. E depois de um tempo trabalhando dentro das agências, né, com mais ou menos uns 8 anos aí de bagagem, eu decidi empreender. O que foi a virada? Você trabalhava em agência, porque quando foi a virada aí você falou, puta, eu preciso ir para o empreendedorismo? Eu trabalho desde cedo, né, desde os 11 anos. Então, acho que eu sempre tive um pouco da veia empreendedora. Então, sempre eu trabalhei sozinho e sempre buscando escalar, ganhar o meu próprio dinheiro, né, não depender, teoricamente, dos outros. Receber, sim, ordens, mas eu mesmo, sempre eu gostei assim, de eu ditar a minha estratégia. Mesmo porque, né? a gente fala de empreendedorismo, né? Quando a gente tem empresa, a gente recebe ordens de vários clientes, né? Então, só muda ali a figura, né? Empreendedor vai muito mais pressão do que um chefe, muito mais responsabilidade, né? Enfim, só para a gente pontuar aí o quanto que tem gente que fala, não, vou virar empreendedor, que vou trabalhar menos, é tudo ilusão, né? Isso, justamente. É tudo ilusão. E a gente fala, quando a gente empreende, a gente acaba trabalhando ainda mais para os outros, porque a gente não tem um chefe só. Sim. Depende de quantos clientes que nós temos, né? Então, eu acho que depois de um tempo já de formação, né, como jornalista e trabalhando em agência, aí sim eu decidi, falei assim, poxa, acho que é o momento de empreender, trabalhar para mim mesmo. Mas foi quando me mandaram embora. Foi pela primeira vez que eu fui mandado embora. Então, acho que eu não aceitei muito bem ser mandado embora, já que antes eu trabalhava nos lugares, ficava um bom tempo nesses lugares, né, e ia escalando. Então eu estava num momento até legal, acho que ainda tinha muito que aprender dentro das agências, mas eu achei que fosse o momento quando me mandou embora. E aí fui com cara e coragem. Então isso começa em 2012, né, eu já atendia um cliente por fora, né? Então tinha um cliente próprio, mas eu também trabalhava nas agências. E aí eu comecei a bater de porta em porta para oferecer o meu serviço. E literalmente de porta em porta. Eu ia tudo que era estabelecimento comercial, então restaurantes, também lojas, comércios, varejistas, né? E oferecer o trabalho de assessoria de imprensa. Só que naquela época não era tão experiente como era hoje, né? E aquela prospecção talvez nem era a prospecção ideal, né? Mas mesmo assim eu consegui ainda
conseguir um pouco do espaço, né? Eu fui identificando com o tempo aí lugares que eu poderia realmente ficar, né? E explorar aí como assessor de imprensa com minha própria agência. Então eu comecei como uma Eugência, né? Ortolani Comunicação, que é o meu sobrenome, né? E isso permeou aí por quase 10 anos aí. 9 anos aí com Ortolani Comunicação. Sim, você falou que não foi o melhor jeito de se começar, mas eu acho que quando a gente empreende é muito melhor começar da maneira errada do que não começar, né? Então a atitude tem que ser muito mais, muito mais valorizada uma atitude do que a falta de atitude quando a gente fala de empreendedorismo, né? E nesse porta a porta que você fazia, você conseguiu captar clientes, você conseguiu colocar cliente na mídia, como é que foi? Sim, eu captei um restaurante, então eu já tinha começava aí já a parte digital, que empresas queriam se posicionar digitalmente. Então, o que eu falo hoje, nós temos uma assessoria de imprensa, mas a gente trabalha com assessoria de comunicação. Então, acho que as estratégias, elas são colocadas de acordo com a necessidade do cliente. Então, quando eu comecei a bater na porta dos restaurantes, eu percebia que sair só na imprensa não era importante para ele. Ele tinha que estar lá, quando o cara digitasse no Google uma palavra, um lanche, alguma coisa, ele tinha que aparecer lá. Naquela época não tinha iFood, tinha Quecanto na época. Era outra empresa que tinha o Quecanto, mas o Foursquare começava a andar um pouquinho. Então era um outro momento, mas as empresas não sabiam como estar lá. E ranquear no Google também, eles não sabiam. Então a gente entrava com essa parte de comunicação, primeiro para deixar a empresa forte, fortalecer essa empresa, para depois a gente trabalhar possivelmente assessoria de imprensa, né? Então, tinha já um cliente que era do ramo de educação, peguei alguns restaurantes, então fiz do zero mesmo, assim, peguei 2 restaurantes. E aí, também nesse meio tempo, eu comecei a oferecer meu serviço para agências. Naquela época, em 2012, 2013, as agências já tinham um problema de mão de obra. Então, e eles também tinham um problema, que eles não queriam subcontratar ou contratar alguém para trabalhar como PJ, ou então ser uma subagência dentro da agência, né? Então o pessoal falava assim, não, imagina, tem que ter colaborador, CLT, ou PJ aqui dentro, né? Não dá para pegar um freelancer e atender meu cliente. Só que as agências começaram a perceber que estava faltando mão de obra qualificada. Então, nesse momento, eu percebi que falei, aqui é a minha oportunidade. Então, eu comecei atendendo uma agência lá na Moca, depois eu parti para o Itaim. Mas você prestava serviço, o cliente final sabia que era você, não? Sabia. Legal. Só que eu era white label. Então, sim, eu atuava de uma forma que representava aquela agência, o cliente final sabia quem eu era, tinha contato com o cliente, né? E atendia os outros. No final, em 2 anos, eu cheguei a atender 5 agências. Então, cada dia da semana eu estava dentro de uma agência. E atendendo X clientes, fazendo a estratégia, fazendo a comunicação. Fora os clientes que eu já tinha de forma paralela, que eram os restaurantes, que eu trabalhava mais essa parte do digital, a rede de escolas de educação, né? Então, foi aí que eu comecei, eu falei assim, poxa, essa minha urgência precisa melhorar. Então, assim a gente continuou ainda se estruturando, né, como uma urgência, mas eu com 2 colaboradores me ajudando aí até 2016. Foi um ponto. E aí também eu tive uma outra virada. Legal. E quando a gente fala de início, né, vamos pensar aí que até você ter esses 2 colaboradores, o que você identifica que... primeiro assim, você tinha dinheiro para investir? Nada, comecei do zero. Começou do zero. Qual foi? Vamos tirar a parte financeira, que a gente sabe que certamente aí é uma das principais dificuldades. O que você identifica ali que é uma dificuldade que pode ser comum ali para quem está começando a empreender? É você ter o cliente. Acho que começa aí. Se você tem conhecimento, você entende do negócio, tudo, acho que é ótimo. Só que o problema e o cliente? Como que você vai ter essa credibilidade, né, para você ter o cliente? Como você vai passar a credibilidade para o primeiro cliente? É difícil. Eu chegava batendo de porta em porta lá com uma pastinha na mão mostrando o portfólio de tudo que eu fiz na minha vida de agência, ou então como eu trabalhei lá no começo, né? Mas e aí o resto? Assim, o cara não queria sentar comigo, que eu dar a oportunidade para abrir o computador e falar 1 hora. O cara queria olhar naquele momento.
Então, acho que conseguir o cliente acho que é a parte mais difícil. E como que a gente consegue isso, né? É o nosso nome no mercado, é a credibilidade. Então, eu tive que começar a me estruturar, ter uma credibilidade autônoma fora das agências e aí se tornar conhecido para que esses clientes começassem a trabalhar comigo e assim, posteriormente, eles fossem fazendo as indicações. Então, virou algo normal, aquela coisa do boca a boca. Né? Sim. O boca a boca, para mim, é o que funciona até hoje. A gente tinha falado exatamente isso num episódio anterior, que quando depois você já tem uma referência, já tem um cliente, você já tem matéria para mostrar, fica muito mais fácil, né? E por isso que o início ele se torna muito mais difícil, porque eu não tenho nenhum cliente para dar como referência, né? Então a gente até estava conversando, falando que o cliente é um investimento. Às vezes você tem que pagar para trabalhar, para ter um cliente para conseguir conquistar o segundo que você vai conseguir ganhar dinheiro, né? Então essa visão estratégica de início para quem vai atender, às vezes tem que até que dar o serviço para conseguir depois ter uma referência para conseguir fechar um cliente, né? Sim. E por que você focou em restaurante? Você tinha alguma veia ali já com nessa parte de alimentação? Tinha uma base, né? Eu sempre atendi clientes corporativos e pensando sempre no institucional. Mas teve um determinado momento da minha vida que eu atendi uns 3 restaurantes e fiz abertura realmente de restaurante. Então eu entendi o que realmente o crítico ele gostava, o que saía na mídia, o que era interessante. Então eu tive essa base. E antes de eu ser mandado embora dessa agência, eu tinha trabalhado para uma outra empresa que também, que depois virou meu cliente da área de educação, que também tinha um restaurante. Então eu ficava o dia inteiro dentro desse restaurante. Então eu já sabia tudo, assim, tudo que a necessidade do restaurante para se promover, que ia além da imprensa, né? Então isso eu já tinha comigo. Então o mais fácil era o quê? Entrar dentro do escritório, você tem que passar por uma portaria, subir no elevador, ser anunciado, para ser recebido. Naquela época não tinha o LinkedIn, que hoje é muito mais fácil de você falar com executivos. Então, o que eu falei? Eu tenho que ir no ponto comercial, tenho que ir num lugar que facilidade de conseguir achar o dono, quem mandava, o decisor, né? O decisor. Então, eu falei, vamos lá no restaurante. Então, e foi aí que eu falei assim, bom, se eu conseguir esse restaurante, eu vou fazer um investimento também. Então, foi praticamente de graça, assim. O primeiro lugar o cliente que eu peguei, que era um restaurante, o cara também estava abrindo, o cara não tinha grana. E realmente, os donos de restaurante são os que, pensando aí dos setores, são os que menos têm grana, assim. Sim. Né? Salvo exceções, mas são os que menos têm grana. Então, para investir nisso, poxa, o cara tá falando aí, ou eu contrato, ou pago o chapeiro, ou vou pagar o cara aqui. Então é melhor pagar o chapeiro, pagar um cozinheiro. Certeza. Né? Então teve um investimento, sim, da minha parte, das minhas horas de dedicação, coisa que lá no final, depois, no final das contas, de 6 meses, você conseguia mostrar para outros o que você conseguiu, que é o que a gente fala que às vezes é o investimento intelectual, né? Não é um investimento financeiro. Então você está doando só o que você tem de conhecimento ali para conseguir fazer, para criar um case, né? Isso. Que é o... eu falava, logo que a gente começou a empresa, eu falava que a gente precisava das medalhinhas, né? Então a gente cansou. Até hoje a gente acaba pegando algum cliente que às vezes o cliente não se paga, mas é importante a gente ter aquele cliente como case de sucesso para a gente conseguir conquistar outros clientes, né? Sim. E quando foi, cara, que você sentiu ali que você tinha acertado, falou, pô, o negócio estabilizou, a empresa está saudável, agora é só vir crescimento. Quando foi que você conseguiu ter essa visão? Eu acho que a vida de empreendedor é uma montanha-russa. É muito difícil a gente cravar, né? Sim. Quando tem não é nem cravar, porque eu falo muito, né, cara, que às vezes assim, a pessoa vê e fala, não, o cara tá faturando milhões, fala assim, às vezes o que muda é o valor do boleto que tá pagando. Porque é difícil a gente transformar faturamento em rentabilidade, né? E às vezes, a empresa está tão grande, o caixa que a empresa tem, se der algum problema de errado, você tem caixa para aguentar 3 meses, e o 4º mês, né? Então é isso mesmo, né? É uma montanha-russa. Um mês vai bem, o outro vai ruim, mas se tiver uma sequência ali de 6 meses ruim, você pode quebrar uma empresa que está estabilizada no mercado já, né? Sim. Mas quando você sentiu confiança na empresa, não vou falar nem que quando você sentiu que estava certo, que isso daí eu tenho certeza, assim como eu, tem dia que você acorda e fala, meu, tá tudo errado, tem dia que você acorda e fala, meu, tá tudo bem. Mas quando você sentiu que estava no caminho certo? Então,
teve um momento, na verdade, nem foi o caminho certo, mas foi de novo arriscar, né? Então, chegou um momento em 2016 que aquelas 5 agências, mais os clientes que eu tinha, eu acabei perdendo quase todos. E nem falo que foi uma quebra que eu tive, mas foi por conta do momento econômico do Brasil, do país, naquele momento. Então, as agências de comunicação, elas perdendo os clientes, elas acabaram cortando quem era mais fácil, né? Então, eles me cortaram. Então, chegou um momento que eu perdi quase todas as agências. Eu tinha uma, outra de step lá. E, porém, começaram a vir muitos empreendedores digitais me procurar. E aí os caras também, ao invés do estabelecimento comercial do restaurante, era um empreendedor digital lá, que era como se fosse, entre aspas, um restaurante. Né? Que o cara que estava lá dentro, o cara queria mostrar a credibilidade dele para o mercado. Então começaram a aparecer, só que daí eu falei, poxa... E aí eu já tinha dispensado o funcionário, eu estava como urgência de novo, daí eu falei, poxa, acho que agora é o momento de eu arriscar forte. E olhei para o meu lado, do meu lado estava minha esposa. Tinha acabado de casar, já estava 2 anos casado. Minha esposa jornalista, trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhava já em agência de comunicação e ela trabalhava na minha concorrente e na minha cunhada. Então eu falei, poxa, não faz sentido você trabalhar aqui com a sua irmã, né? Você ser minha concorrente, a gente dividir o mesmo espaço. Então, vamos trabalhar juntos. Então, eu a convidei para ser minha sócia. Então, aí eu mudei a chavinha. Eu falei, eu vou deixar de ser urgência para ser uma agência. Então, entra o segundo momento da Hortolândia Comunicação, e eu acho que esse é o momento que eu falo, agora a gente vai. Então, mas eu tento começar do zero de novo, entendeu? Mas já com uma estabilidade de clientes, né? Então, já não atendia mais as agências como antes, já estava com os clientes, já com um leque de clientes aí para atender. Então, enquanto isso, eu e a Dani, a minha esposa, a gente conseguia tocar, né? E colocamos um colaborador para nos ajudar. Então, né, de urgência, já estava uma agência menor, com estabelecimento, fazendo a coisa certa, né? E foi aí que foi um investimento, sem dinheiro também, né? Então, foi um investimento só intelectual, investimento de contatos, investimento, né? Foi o seu tempo para aquilo dar certo. Sim. Né? E colocando sua esposa do seu lado, que também tem uma dificuldade aí em cima disso. Legal. Casal que empreende junto, cresce junto. Muito bom. Cara, e quando foi um marco? Você falou assim, puta, estouramos, vamos estourar uma champanhe, puta, saímos em tal veículo. Qual foi um marco para vocês ali de uma matéria relevante, num veículo importante? Pensando nos clientes, né, do marco, nós sempre trouxemos resultados legais para os clientes. Então, o cliente ele chega, ele quer ser capa de algum veículo. Né? Então, você fala assim, poxa, você vai ser capa de um veículo, é difícil a gente prometer capa. Mas a gente pode construir isso. Né? E isso, nesse tempo que eu e a Dani nós estávamos juntos, nós conseguimos projetar alguns clientes em capas de veículos. Eu já tinha conseguido antes, né? Mas naquele momento nós dois conseguimos. E isso deu uma baita visibilidade. Não vamos nem falar o cliente, obviamente, não precisa. Né? Mas qual foi o veículo que saiu? O veículo é um veículo impresso que chama Gestão em Negócios, né? Mas também nós saímos na Isto é Dinheiro também, também com o cliente no veículo, na capa. A Isto é Dinheiro foi uma das principais, mas tivemos também chamada na Exame, tivemos outros veículos. Hoje, assim, lá atrás o pessoal gostava de falar assim, eu quero aparecer no Jô Soares, por exemplo. Era um grande desafio, né? Então, aquela coisa que você falou das medalhinhas. Então, o Jô Soares já tinha minha medalhinha lá, Jornal Nacional, tal, tudo isso. Mas o desafio é o tipo de cliente que vai aparecer nesses veículos, né? Você precisa saber dosar. Então, às vezes, existe um veículo pequeno que para aquele cliente é super importante. Então, a gente conseguiu uma capa para aquele cliente. Sim. Né? E aí que vira, assim, que a gente olha, a gente fala assim, estamos no caminho certo, porque começam a vir clientes do Brasil inteiro nos procurar. Né, empreendedores digitais e internacionais, né? Então vem cliente, o guru do marketing digital, o cara chega, bate na nossa porta e fala, eu quero ser cliente de vocês e eu vou pagar quanto que vocês quiserem. Na negociação foi bem menos, né? Mas a gente pediu o que a gente queria, mas não rolou. Não rolou. Não foi bem a fala que ele falou no início.
Mas aí a gente falou, estamos no caminho certo, vamos fazer a coisa certa, né? E vamos continuar. Só que também acho que vale um adendo que, assim, nós iniciamos a segunda fase, eu projetei, eu falei assim, eu preciso sair do número dessa estatística que as empresas quebram, a maioria das empresas quebram antes do quinto ano. Sim. Então, eu quis consolidar a minha empresa, a minha marca, durante 5 anos. Que até então era a Ortolani. Ortolani continua Ortolani, tá? E aí depois eu posso explicar melhor. Mas eu quis consolidar a empresa, colocar os pilares, deixar ela sustentável, né, durante 5 anos. Esses 5 anos eu projetei, mas não significa que deu certo. Eu falo que eu quebrei em 5 anos 3 vezes. Mas eu consegui, com resiliência, com vontade, com contatos, com network e banco também, né? A ajuda do banco, acho que é sempre bem-vinda. Retomar, colocar a empresa na rota certa. Então, assim, porque teve pandemia também nesse meio tempo, né? Então, a pandemia, ela conta muito que ela ajudou. Eu achei que eu fosse quebrar para valer mesmo. Que eu falei, tava mandando o meu currículo. Mas, que eu falo, às vezes não é só, que nem você falou no começo, não é só você faturar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, né? Às vezes o sucesso que você almeja é de uma outra forma. Claro, você sem dívida, tal, acho que isso faz parte do processo, você colocando dinheiro no bolso, mas também é olhar como sua empresa está projetada no mercado, como que o pessoal... Como você é visto. Como você é visto, como a pessoa te aborda. Então, isso deu uma força muito grande pra gente, né? Então, durante 5 anos, eu insisti muito, eu falei, eu não posso quebrar do jeito assim, de fechar o negócio. E deu certo, né? Então, aí entra a terceira fase, que a gente fala. Por que mudar Ortolani para Makebus? Porque todo mundo conhece só o Ortolani. Então todo mundo vinha no Ortolani. Só que a empresa já estava lá com 10 pessoas, e a Dani também como sócia, né? Então a Dani é uma ótima profissional, minha esposa. E eu acredito até melhor do que eu, se eu olhar bem. Só que o pessoal só vinha no Ortolani. Então, e quem estava abaixo? Então eu falei assim, agora é um outro momento. Precisamos criar uma marca. E essa marca, o pessoal precisa entender que pode me procurar, mas embaixo tem a Dani, tem outros colaboradores, tem gestores, né? Então, a gente está num momento que, isso foi em 2021, né? Que a gente faz essa mudança, 2022, perdão, a gente faz essa mudança, vai de uma forma bem tímida, assim, para o mercado, e depois a gente começa a divulgar e se projetar. E eu posso dizer que agora a gente está no melhor momento hoje da empresa. Muito bom. Legal. Então vamos pensar assim, dividir meio que em 2 blocos, né? A primeira a gente vem falando do empreendedorismo, como começou. E agora vamos falar um pouquinho, trazendo para o digital. Obviamente que a gente falando de assessoria, hoje o digital ele está muito consolidado, né? Acho que o veículo impresso está cada vez menos consumido, né? E pensando para o mundo digital, né? Então, assim, qual que o nosso negócio, né? Por exemplo, é conseguir fazer os vendedores crescerem dentro do marketplace. Como que uma assessoria de imprensa pode ajudar uma empresa a crescer, a conseguir espaço de mídia, enfim, como você acha que consegue agregar para uma empresa? Tá. Hoje... Uma empresa digital, trabalha com produto e tal. Então, hoje, muitas empresas, elas chegam até a gente na Makebus falando, acreditando que elas podem triplicar o faturamento. E na primeira conversa eu já desmistifico isso, né? Eu já quebro isso falando que não é esse o caminho, que a gente não vende, a gente não é baseado em faturamento ou crescimento, mas sim a gente vende a estratégia para que ele tenha autoridade, que ele cresça. Então, a palavra principal que eu uso, e eu uso até como mantra, é autoridade. Então, como que você vai ter uma autoridade do mercado? Como que você vai ter uma autoridade frente aos outros, seus concorrentes, outras empresas? Então, aí que a gente entra, para dar essa autoridade. Aí, quando eu criei surgiu a Ortolani, Makebus, eu sempre falei, eu preciso sair do mais do mesmo. Assessoria de imprensa, comunicação é um commodity. Hoje são mais de 3.000 agências no mercado.
Então, muita coisa. Muita coisa. Se você for aqui, onde está, nesse prédio do podcast, deve ter uma assessoria de comunicação aqui, com certeza. Alguém que faça. E o cara vai oferecer um trabalho XYZ. Então, qual é o meu diferencial? Então, é a estratégia que eu vou construir. Então, eu vou pegar aquela sua história, olhar para aquela sua história e transformar essa história num grande ativo aí para te dar autoridade. E aí, são vários caminhos que a gente vai seguir, né? Então, pode ser um caminho desde a história institucional, que é aquela mais fácil, né? Que é o empreendedor que começou do zero e hoje ele é bem sucedido. Pode ser falando do seu produto com conteúdo, então você fala com autoridade do que você conhece. Então, assim, até gente que estava lançando cursos de como empreender em coworking, a gente projetou a pessoa lá em cima, né? Então, poxa, vamos falar isso pro público, como você quer montar um coworking do zero? Então ela vendia lá, tinha o marketing dela, mas a gente criou uma história que daí era em si, dando dicas, se posicionando sobre esse assunto. E eu falo, assim como o Armstrong fincou a bandeira lá na Lua, eu acho que todo empreendedor ele tem um espaço que ele pode olhar a oportunidade de fincar a própria bandeira na Lua. Então, um vendedor que está no digital, no marketplace, é o cara que está vendendo um celular, ou então é o cara que está trazendo uma novidade da China, que seja, ele pode ter autoridade suficiente para falar sobre aquele assunto. Não necessariamente ele vai bombar de vender, mas o cara ele vai poder falar muito bem naquele assunto que o pessoal vai dar credibilidade para ele. Sim. E pensando assim em produto, você acha que o cara que vende um commodity, né? Sei lá, um martelo, esse cara ele tem espaço para você trabalhar a assessoria dele? Tem um cara que fala assim, não, esse cliente aqui um empreendedor digital, por exemplo, esse cara aqui a gente consegue pauta mais fácil, esse daqui é mais difícil. Como que funciona esse tipo de produto do cara, né? Vamos dizer, o cara não tem uma história de bom-sucedido, ele trabalha com um produto que é commodity. Como que a assessoria consegue deixar ele relevante e envelopar e deixar ele interessante para a mídia? São desafios, né? Então, claro, o que eu vou falar, hoje todos devem estar na imprensa, todos têm essa chance. A gente acredita que existe uma democratização, a gente pode democratizar o acesso dessas pessoas na imprensa. Mas nem todas as vezes tem aquele espaço que a gente consegue colocar. Porém, um cara que vende martelo, vamos exemplificar aqui, tá? Primeiro a gente tem que saber, ele quer vender esse martelo para quem? É na região dele ou fora, para o Brasil inteiro? Se ele fala já Brasil inteiro, então a gente vai colocar uma estratégia aí em cima do Brasil, dentro do Brasil, porque que ele possa vender. Então, ele precisa falar, por que você vende martelo? Porque simplesmente você achou bonitinho, você está vendendo, ou porque você conhece bem do martelo, das estruturas. Então aí a gente começa a criar um conteúdo para ele que sim, pode fazer sentido. Então a gente pode pegar desde o martelo, que ele pode falar das diferenças dos martelos hoje, da evolução dos martelos, até ele pode também pensar na segurança, tá? Na segurança dentro de casa. Então, podemos puxar um número, aí entra a comunicação, que eu vou levantar um número que eu vou falar assim, poxa, os acidentes domésticos estão aumentando com crianças com ferramentas. Vamos falar do martelo, da segurança do martelo? E aí o cara começa a criar conteúdo, a gente começa a criar conteúdo e dar autoridade para esse cara, que ele vai falar da segurança. Sim. Não necessariamente ele vai falar do martelo dele, mas ele fala de uma forma macro. E aí esse cara, com certeza, ele vai ser chamado para falar em outros veículos sobre a necessidade de você ter uma segurança, os itens de segurança básicos aí para evitar que criança prejudique o dedo do martelo, né? Sim. Né? É isso. Então o envelopamento é super importante, né? Sim. E hoje, clientes, você que se destacam mais, são clientes de produtos, são CEOs, qual que é hoje, vamos dizer que qual que é o nicho que vocês estão conseguindo o maior resultado? Hoje, eu costumo dizer que nós somos uma empresa que não somos segmentados, tá? A gente só evita assessorar
jogadores de futebol, socialites e celebridades, que não é a nossa área, tá? Mas hoje a gente consegue trabalhar todos os demais segmentos. Porém, o que leva muito a gente assim, para a editoria, né, para a parte que mais chama atenção é segmento relacionado à economia, negócios, empreendedorismo. Então, mas hoje nós temos, né, temos clientes desde autores de livros, né, que falam sobre empoderamento feminino, né, até indústria que fatura do agronegócio, que está faturando mais de 5 bilhões. Então, são duas pontas aí distintas, mas assim, e no final, esse do empoderamento feminino está falando sim, quando está falando para um outro público, que não seja negócio, mas temos outros autores que estão falando de carreiras, de negócio. Então, e o jornalista que fala disso, talvez pode ser até o mesmo editor que está falando lá no segmento de economia, né? Então, a gente tem muita fluidez nessas editorias, né? Negócios, então a gente também consegue levar para podcasts, mas tudo está muito vinculado, né? Então, a gente fala, depende muito onde o cliente quer chegar, como que a gente vai executar. Então, pra gente, assim, é indiferente o tipo de cliente. Acho que é importante a estratégia que a gente vai colocar em cima disso. Entendi. E se chega alguém e fala assim, não, eu quero aumentar, eu quero faturar mais, quero vender mais, por isso que eu estou vindo para assessoria. Você já corta, já dá um balde de água fria, você vai falar, olha, você não vai conseguir vender mais aqui, né? Você vai conseguir uma autoridade maior, isso daí deixa bem claro para o cliente. Um dos nossos valores, né? A nossa empresa, nós temos aqui pelo menos, temos vários valores, mas 8 os principais aqui. E um deles é a transparência. Então a gente busca ter esse valor, a transparência com o colaborador com a gente e com o cliente. Então acho que tem que sentar e conversar logo no primeiro, não é nem jogar água no chope, não é nem você colocar o cliente para baixo sendo transparente. Mas sim, é o alinhamento de expectativa e até porque o cliente, lá na frente, ele vai te cobrar. Se eu começo errado, falando que vai dar certo, depois vem uma pressão enorme, que daí eu não consigo fazer essa entrega e eu queimo meu filme. Sim. Então eu prefiro jogar real, falar assim, existe a possibilidade sim de você vender, isso aí a gente não pode descartar, mas não significa que eu vou segurar realmente essa responsabilidade. Eu acho que isso daí são coisas que devem ser esclarecidas, devem ser conversadas e alinhadas, né? Sim. Assessoria é para qualquer um, então. Qualquer tipo de... Qualquer um não, né? Qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa. Isso. Até pensando numa empresa que... Trazendo para nossa realidade. O cara, ele trabalha, não tem site... Ele não tem, às vezes não tem nem site próprio. Só vende através de marketplace. Ele tem um faturamento, eles vão colocar mediano, fatura, sei lá, 300, 400 mil. Então, assim, não é uma puta de uma história para conseguir contar. Como você conseguiria destacar um cara desse? Assim, só para a gente conseguir trazer para nossa realidade, né? Trabalha com, vamos colocar trabalha com informática. Informática. Então tá. Então a gente tem que entender, informática diz os produtos, Produto, né? Teclado, mouse. Tal, acho que é legal isso. Então a gente tem que primeiro olhar, acho que não tem história legal para contar, tal, mas ele tem conteúdo, como eu disse, é que nem a questão, o martelo. Então, mouse, teclado, todas essas coisas, eles são vendidos hoje por trocentas lojas. Sim. Acho que ok. O objetivo é pegar exatamente um produto que é massificado no mercado, né? Não pegar algo... Porque é muito fácil pegar um cara que traz, sei lá, a gente estava falando de Cloud Note no outro episódio, que é um aparelho que ele é uma novidade. É muito mais fácil conseguir manchetes em produtos exclusivos, novidade, do que um produto que já está massificado no mercado, né? No mercado. E aí que eu falei, aí a gente tem que olhar, fazer uma estratégia com que a gente consiga. Às vezes, já chegou o caso de eu olhar, fazer uma estratégia e falar assim, realmente acho que a gente precisa amadurecer melhor, tá? Eu costumo dizer que as pessoas precisam ter site, que o site acho que é o principal, né? Sim, eu trouxe o pior dos cenários, né? O pior do cenário. Hoje, eu falo, mas assim, chutômetro, 90%, 95% tem site. É mais para pegar o pior cenário. Então, o pior mesmo. cenário. Daí você fala assim, poxa, já aconteceu. Chegar e falar assim, você precisa dar um passo atrás, investir antes em outras áreas,
né, da comunicação e até no próprio marketing para a gente trazer aqui. Mas que nem já teve empresa que já chegou e falou assim, ó, puxa, eu tenho trocentos itens aqui de informática. E eu olhei. E um dos itens lá, que ele estava meio escondido, era itens para autista. Então era headset para autista, para criança. E aí eu olhei e falei assim, poxa, eu acho que a gente pode partir daqui. Porque a gente pega um nicho. E realmente o autista está ganhando muita visibilidade hoje, né? De uns anos para cá. E a gente consegue pegar nicho. E existem sessões em veículos de comunicação de lance de produtos, que a gente pode mandar o produto para que a pessoa teste, né? E ela faça a própria avaliação. Tipo open box lá de uma mídia. Pode ser. Né? Então, tem veículos de comunicação que faziam mais ainda, hoje nem tanto, porque agora tem os influenciadores e tal. Né? E comunicação também é você trabalhar com influenciador, Sim. Né? Formador de opinião. Então, uma coisa não anula a outra. Então, é a estratégia que você vai usar nesse momento. Às vezes, o próprio vendedor lá, ele fala, não, eu tenho X micro-influenciadores aqui que eu mando para eles e tal. Tá, mas e o retorno? Como que tá acontecendo isso? Então, a gente também olha para isso. Às vezes, a mídia, a gente trata a mídia hoje, o influenciador é uma mídia. Sim. Então, não só a imprensa, o veículo de comunicação, mas o influenciador também é uma mídia. Então, a gente vai olhar aquele influenciador como um grande ativo e faz um mapeamento e vê realmente se vai ajudar a trazer, a potencializar. Então, isso também faz parte do nosso negócio. Sim. Na verdade, você tem que conseguir achar algo para contar uma história, né? Então, o objetivo, eu acho que nem você falou de ter achado a oportunidade em cima do headset, o objetivo é você conseguir achar alguma coisa para conseguir envelopar, para conseguir achar atrativo, né? Justamente, tem que ser algo que chama atenção. E isso eu posso falar, sempre tem algo que vai chamar atenção. Não importa o segmento, sempre vai ter alguma coisa. Legal, sempre. Então assessoria para qualquer para qualquer empresa. Qualquer empresa. Muito bom. E agora trazendo um pouquinho, né? Acho que está muito evidente aí inteligência artificial, ChatGPT. Hoje vocês usam inteligência artificial para conseguir criar texto? Eles ajudam? Eles não ajudam em nada? Como que está esse relacionamento de vocês, né? Pela assessoria de imprensa com inteligência artificial? Tá. Hoje, a gente não pode... A tecnologia tem que ser um grande aliado hoje das agências e do nosso negócio mesmo, né? Então, sem a tecnologia, a gente realmente não vai muito adiante. Então, desde você chegar até um jornalista, né? Até a questão da produção de um texto agora que está acontecendo via ChatGPT. Só que a gente fala, né? São aliados, porém não são nossos colaboradores. Então, a tecnologia, a gente não pode também depender deles para que façam 100% do nosso trabalho. Tem que entrar a nossa parte intelectual aqui. Certeza. Né? É o que a gente vem falando, que é para otimizar, né, para conseguir ganhar produtividade, mas não vai substituir, né? Pelo menos por um médio, longo prazo aí, certamente não vai substituir. Eu falo isso hoje dentro da agência, tá? Hoje, 15% sabe usar uma inteligência artificial. Vocês usam o ChatGPT? Tem o DeepSeek também. DeepSeek. Então, do Google a gente não usa. Gemini. O Gemini a gente não usa. Mas já estamos tentando entender aqui como que funciona. Porém, assim que eu falo, quase ninguém sabe usar propriamente, né, a inteligência artificial ainda. Sim. E quando eu falo usar, não é só você se logar, mas é como você vai... É entender como ela pode te ajudar, né? Não é pedir para ela fazer um texto para você. Mas sim, às vezes, olhar e falar assim, poxa, esse texto que eu já escrevi aqui, o que você pode ajudar a corrigir e transformar ele num artigo, tal, não sei o que lá, pode me ajudar a trazer outras versões. Aí sim, otimiza, porque realmente você fica, às vezes, perdendo muito tempo fazendo uma coisa que você já está envolvido, ele pode te ajudar. Então, então o pessoal não sabe ainda dar os prompts corretos. Então, claro, a gente tem investido, né, em qualificação, a gente tem dado treinamento para que o pessoal chegue, porque já vem uma demanda das empresas. O cliente às vezes chega e fala assim, olha, o seu conteúdo aqui, que eu pedi para você fazer, você fez muito bem. Só que eu peguei o seu conteúdo e coloquei no ChatGPT. Olha o que ele trouxe para mim. Já tem isso.
Sim. E vai crescer cada vez mais. Já tem ferramenta que está surgindo que é para jogar, para ver a autenticidade, para ver se foi feito por IA, né? Enfim, eu acho que é um mercado que ele vem amadurecendo bastante. Mas não podemos descartar a IA. Acho que ela vai fazer nossa parte, vai ter que trabalhar junto com a gente. É que nem um médico hoje que ele usa o robô para fazer microcirurgia, essas coisas. Não podemos negligenciar a tecnologia, mas assim, deixar ela de lado, né? Sim. Então, acho que ela tem que andar junto com a gente, sim, e a gente tem que também falar, a gente usa inteligência artificial, qual o problema? Não, sem dúvida. Eu acho que hoje quem não usa que fica para trás. Fala, não uso na inteligência, a empresa que vai ser mal vista vai ser a que não usa, não. E não a que usa. É para trazer produtividade, é para conseguir otimizar o tempo dos colaboradores, para conseguir... Enfim, a gente tem diversas vantagens. Aí, obviamente, que tem muita gente que fala, não, a inteligência vai tirar, vai acabar com um monte de profissional. Acho que vai ter a transição assim como teve com a internet lá atrás, assim como teve com o celular quando chegou, o smartphone, né? Sim. Então, acho que é isso. Enfim, papo muito bom. Acho que o objetivo é exatamente esse, a gente trazer empreendedores com jornadas diferentes, né? Com tempos diferentes. Já tem quantos anos? Você falou 2000, eu não anotei aqui. 13 anos. 13 anos na jornada. Então, super obrigado. E por último aí, eu quero que você dê uma dica de ouro ali para quem está começando a empreender agora. O que você dá de dica de ouro para quem está no início da jornada? Eu acho que para qualquer empreendedor, tá? Sempre ser resiliente. É acreditar no que você acredita. Então, é acreditar nos seus valores, é acreditar no seu próprio sucesso para você colocar o seu negócio nativo. Eu acho que se você não compra a sua própria ideia, você não consegue colocar ela para frente e vender ela adiante. Sim. Então você tem que comprar a sua ideia, ser resiliente e colocar à frente. Acho que é a principal dica, acho que a dica de ouro é essa. Foi assim que, por anos, eu insisti no meu negócio. É o que eu acredito, mesmo sendo que eu falo, são mais de 3 mil agências no mercado. Eu acredito que eu não quero ser o melhor, o maior, né? Mas eu quero fazer, né, diferente. Né? Quero ser melhor que os outros, sim, com certeza, mas fazendo diferente. Então eu acredito nisso. E esse negócio eu vou levar sempre adiante. Então eu vou levar esse meu propósito, né, para todos, não só para os meus clientes, mas colocando adiante. Então acho que todo mundo, que um empreendedor, ele tem que pensar isso. Tipo assim, poxa, eu tenho meus valores, eu acredito no meu negócio, ele vai fazer um diferencial. Então, beleza, vamos nessa. Doa quem doer. Você pode quebrar 1, 2, 3, 4. Resiliência e persistência. Isso. É isso aí. Nós. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. É sempre bom lembrar. Curta, compartilha. Quem não está seguindo, siga o nosso canal. Clica no sininho. E é isso aí. Acompanha que logo mais chega a novidade.